Olá, amigos super diabéticos. Hoje vamos dar a nossa 10ª aula e eu falei que esse é um tema prático, né? E vamos fazer um tema prático e ao mesmo tempo também teórico. Para a 10ª aula hoje, eu vou falar sobre a questão do comportamento. Como o diabético deve se comportar. Como o diabético deve lidar psicologicamente com a situação. Para poder, com a sua mente, conseguir melhorar o seu quadro. Eu já falei, acho que foi na aula 8, aula 9, sobre a questão dos 4 pilares da saúde. Os 4 pilares são alimentação, atividade física, controle do estresse, ou seja, controle da mente e descanso. Hoje vou falar sobre a mente, especificamente sobre a mente e como podemos utilizar o reforço positivo e o reforço negativo para nos beneficiarmos para o controle da diabetes. Aqui eu coloquei o mais como sendo positivo e o menos como sendo negativo. E isso é uma questão de dualidade, né? Sim, não, mais, menos, gordo, magro. E uma coisa muito importante para falar é que o nosso cérebro ele se comporta muito bem com essa questão do dualismo, ou seja, sim ou não, preto, branco. O nosso cérebro gosta de respostas claras, de ações claras. O nosso cérebro não gosta de ficar em dúvidas. Então, quando você tem uma resposta, ou seja, você tem um estímulo positivo para uma coisa ou um estímulo negativo para a mesma coisa, o cérebro ele tem uma reação, ele tem uma resposta para aquilo. Quando você tem uma atitude no meio caminho entre as duas pontas, você pode gerar uma dúvida ou um bloqueio, ou seja, uma falta de ação. Então nós temos que nos preencher de estímulos positivos e estímulos negativos. Vamos falar sobre estímulo positivo e estímulo negativo para o diabético. Bom, mas para entender sobre essa questão dos estímulos, um dos maiores expoentes da história, que fez muito sucesso até os anos de 1950, foi um psicólogo que estudava a questão do comportamento chamado de Skinner. Então Skinner foi o cara que mais se destacou com o behaviorismo. Espero ter falado o nome certo, acho que é behaviorismo, que é uma palavra inglesa, que significa comportamento. Ele separou as coisas de forma técnica, tentando fazer com que as pessoas entendessem de forma científica que os seres são movidos por estímulos do meio para gerarem uma reação. Além de Skinner, teve um tal de Pavlov, que também foi pioneiro, até anterior ao próprio Skinner, com relação a isso. Mas vamos lá, ao que interessa pra gente. Quando você é diabético, você tem que entender o seguinte, você não é um ser vazio, né? Você é uma pessoa que tem emoções. E as suas emoções que você tem dentro de você devem somar para você. Vou dar um exemplo. Quando você ganhou o seu filho, digamos que você tenha já tido um filho, para você isso foi bom ou foi ruim? Se foi bom, foi um estímulo positivo, né? Se foi ruim, vai ser um estímulo negativo. No dia que você se casou, todas as memórias suas boas que você tiver, você deve guardar elas como estímulos positivos. E todas as memórias ruins que você tem, você deve guardá-las como estímulos negativos. É lógico que eu estou falando aqui o óbvio, né? Mas é bom entender que esse óbvio pode ser uma ferramenta muito importante para a sua reversão do diabetes. Vou dar um exemplo. Quando você está com a diabetes, você vai, por exemplo, escolher um alimento. Vamos dizer que eu vou escolher, por exemplo, agora eu tenho que comer café da manhã. Aí eu tenho no meu cérebro, tenta visualizar isso, já um estímulo que pão é gostoso. Bom, pão é um estímulo que positivo. Então eu associo pão a sabor e sabor gostoso. Eu também tenho no meu passado uma consciência de que pão significa saciedade. Então eu tenho sabor e saciedade
como estímulos neurais sobre o pão. Então, essa questão do estímulo que a palavra pão me traz à minha mente é um problema para você diabético, porque você começa a associar pão a coisa boa, enquanto para você agora pão ele é uma coisa ruim. Ou seja, pão para você deve ser visto hoje como um estímulo negativo. Porque quando na sua mente tiver pão como estímulo positivo, você vai ficar comendo pão. Então vamos tentar explicar isso. Existe também um outro grande pensador, que esse da área da biologia, o nome dele é... Esqueci agora o nome, depois eu vou me lembrar depois de ver o nome dele. Ele falou sobre a questão dos memes. Ah, lembrei. O nome dele é Richard Dawkins. Ele escreveu num livro em 1976, se eu não me engano, chamado Livro Gênio Egoísta, no último capítulo do livro sobre a questão dos memes. E o que são memes? Memes são unidades vivas da fala. Para Richard Dawkins, que foi o fundador do conceito de memes, ele falou que cada palavra é viva e cada palavra viva habita dentro de nós, de forma viva. Ele comparou a palavra meme com a palavra gene, né, que é de genética, de DNA. Porque para ele as palavras são uma forma de vida que habitam os seres vivos. Se fôssemos trazer isso para a área da informática, é como se dissesse que a palavra é uma linguagem de programação e o nosso corpo, a nossa mente, é um computador onde age essa linguagem de programação. Então, na verdade, o que nos dá consciência são as palavras, é a linguagem. E, de certa forma, tanto a questão do behaviorismo como a questão da memética, elas vão para a gente se unir. Porque, por exemplo, se você começar, como eu lhe falei lá no começo da questão do estímulo, a utilizar o meme, né? Considera que cada palavra é um meme. Pão, meme, pão. Como meme sendo uma coisa, esse meme sendo positivo, você sempre vai associar isso à salivação. Aí você voltaria na questão de Pavlov sobre o estímulo dos cães, né? Existe um estímulo, um processo antigo criado com cães, em que toda vez que se tocava um sino, dava-se uma coisa gostosa para o cachorrinho comer. E fez isso várias vezes, e depois bastava tocar o sino que o cachorro já salivava, ou seja, o cachorro ele já tinha um estímulo de que viria comida para ele, então já começava a salivar. E o meme, e a questão como reforço daquela palavra, ela também está associada a estímulos. Então quando eu falo pão, eu já penso aquela massinha crocante, deliciosa, a minha boca já pode talvez até começar a salivar, o meu estômago já começa a pedir fome, comida. E essa associação de pão com saciedade, com sabor, faz com que a gente comece a sabotar a dieta. Eu dei uma volta grande, né? Vou admitir que eu dei uma volta bem grande. Mas é importante você entender que as nossas associações neurais vão estar relacionadas ao nosso comportamento que vai ser expresso. Em outras palavras, aquilo que eu penso é aquilo que eu vou fazer. Se eu penso que pão é bom, eu vou começar a comer o quê? Pão. Então, eu tenho que ter dentro da minha mente um conceito negativo agora sobre pão. Eu preciso ter na minha mente um conceito negativo, por exemplo, sobre arroz branco. Eu preciso ter um conceito na minha mente negativo sobre biscoito. Eu preciso ter na minha mente um estímulo negativo sobre tudo aquilo que agora me faz mal. Eu não posso mais ter um reforço positivo, ou seja, um pensamento positivo sobre uma palavra que agora me é ruim. Então, o que eu fiz para reduzir minhas sabotagens? Né? Eu já falei lá sobre a questão de sabotar. Eu comecei a gerar pensamentos negativos ao pão. Por exemplo, hoje eu associo pão, vou dar aqui um exemplo, a cegueira, amputação dos pés, muita fraqueza, perder o convívio com a minha família, ou seja, morrer. Eu começo a associar o pão a coisas ruins, coisas que me trariam dor, a pensamentos dolorosos. Eu associo o pão na minha crise inicial da diabetes, quando eu ficava fraco, cansado, tonto, passando mal. Eu associo pão a isso. Eu hoje vejo o pão como uma droga, como um problema. E quanto mais eu consigo reforçar esse problema sobre o pão na minha mente,
menos o meu corpo sente vontade de comer pão. Então é esse o maior segredo da mente, do controle da sua mente para a questão do controle da sua glicose. Você tem que ter pensamentos positivos para coisas que te fazem bem e tem que ter pensamentos negativos para coisas que te fazem mal. E é muito importante você ter esses dois pontos, porque o nosso corpo não trabalha no meio do caminho. Não é bom ficar no meio do caminho. Ah, pão é mais ou menos bom. Não, isso é pior do que dizer que pão é bom. Ficar no meio caminho de ideias é ruim, porque o corpo não tem uma ideia definida. O seu comportamento não vai ser definido. Eu digo, pão é ruim, então eu nem vou tocar mal nele, eu nem vou chegar perto. Se eu disser que biscoito é ruim, eu nem vou tocar nele, eu não vou chegar perto. E se eu tocar perto, vai me vir a culpa. Por quê? Eu recebi um estímulo o quê? Negativo. Então a minha consciência tem que trabalhar junto com o meu emocional. Eu tenho que trazer para a minha consciência o emocional sobre aquilo que eu estou fazendo. Ser sedentário, por exemplo, também poderia ser aplicado. É bom? Não, é ruim. Então, quando eu fico em casa descansando, paro de fazer exercício, começo a ficar sem exercício, eu tenho que ver isso como um estímulo negativo, ou seja, eu tenho que ver isso como uma coisa ruim. Então, eu tenho que começar a fazer atividade física como algo sendo bom, me sentir feliz ao fazer atividade física e me culpar quando eu não fizer atividade física. Associar não fazer atividade física com problemas de doença, como fraqueza, como coisas ruins. Então essa é uma super dica que eu tentei fazer da forma mais simples possível de você entender que é necessário você modular novamente sua mente. Ou seja, você tem que reprogramar a sua mente com sentimentos sobre coisas diferentes que você tinha antes. Estresse. Você tem que bloquear, não posso mais ter estresse, tem que ser mais feliz. Porque estresse te faz mal. Sedentarismo, você tem que cortar da sua mente, porque sedentarismo te faz mal. Comer errado, comer porcaria, comer coisas que elevam o seu índice glicêmico e disparam a sua glicose, você tem que cortar da sua mente isso, porque isso te faz mal. Você tem que começar a associar tudo que complica a sua diabetes como coisas ruins. E tudo que ajuda você a cuidar da sua diabetes como coisas boas, como positivas. E você não pode ter entre esses dois pontos muitos intermediários. Vou dar aqui um exemplo bem clássico de intermediário que eu vejo muito diabético tendo. Ovo. O ovo é um muito interessante. Ah, ovo é bom para diabetes ou é ruim para diabetes? Aí a pessoa fala assim, ah, é bom, muito bom porque é alimento da saciedade, é uma fonte de aminoácidos completa, uma proteína de alta absorção e tal. Então, eu estou dizendo que é bom. Então você vai falar, opa, então eu posso comer pão. Ovo, desculpa. Eu posso comer ovo. Aí chega o infeliz, né? E começa a falar, ah, mas o ovo tem índice altíssimo de colesterol. E isso vai lhe dar um problema no coração. Né? Tem muita gente que fica atacando esse mito do colesterol com o ovo. Não que não tenha colesterol, mas que vai te arrebentar o coração por causa do ovo, não é. Certamente você vai ter problema de coração por outros hábitos que você tem, mas não é por causa do ovo. E aí você fica no meio do caminho. Porra, não posso comer ovo, não posso comer ovo. Por causa do colesterol, mas eu sei que o ovo é bom, né, para a questão da saciedade, da força, então você não sabe o que fazer, você fica entre dois mundos, entre o sim e o não dá, ninguém vive entre o sim e o não bem. Você tem que ter na sua mente dizendo, eu posso comer ovo, o ovo é bom, ponto, vai lá e come. Ou dizer simplesmente o contrário, não, o ovo eu não posso porque eu tenho problema de colesterol, eu não vou comer ovo. Digamos que seu médico já disse para você não pode comer ovo. Então você tem que associar ovo a uma coisa ruim e achar uma outra coisa para substituir, por exemplo, o ovo. Mas ficar com a ideia de que ovo é bom, mas também é ruim, né? Que o doce é gostoso, mas me faz mal, é ruim, porque você fica com uma desassociação. Você tem um reforço positivo junto com um reforço negativo, então você fica no meio do caminho, você não tem uma reação objetiva. Eu tenho que chegar a dizer, por exemplo, pão é ruim, ponto, acabou. Não tem pão é gostoso, pão é saboroso, pão é nutritivo, não, pão é ruim. Entendeu? Aí eu posso chegar, por exemplo, para um outro tipo de pão, por exemplo, o pão árabe integral, que eu já falei que é um pãozinho até legal, e falar, não, pão árabe integral é bacana, eu posso comer de vez em quando. Então, ali tem um reforçozinho positivo. Frutas, por exemplo, também são outras coisas que causam maior dúvida. Banana, é boa ou ruim? Eu, pessoalmente, até hoje não cheguei a uma conclusão sobre a banana.
tá? Até hoje eu não cheguei. Pela tabela de índice glicêmico, eu diria que ela é ruim, porque ela tem um índice glicêmico, se não me engano, moderado. Mas, por outro lado, é uma fruta saudável, né? Tá? Daria para você comer. Mas como eu sigo mais a risca a tabela de índice glicêmico, então na minha mente hoje diz banana é ruim. Ainda que eu sei que ela tem alguns benefícios. Então cada estímulo que está na sua mente tem que estar bem claro. Quando fica essas dúvidas, igual eu apresentei aqui do ovo ou da banana, é ruim, porque você não tem uma ação específica para fazer sobre eles. Então, eu vou tentar trabalhar com vocês muito a questão do preto no branco. Nada de tons de cinza. Né? Nada igual aquele filme que fala de 50 tons de cinza, não. É preto, branco. Sim, não. Pode, não pode. Associação de coisas boas para ações boas, associação de coisas ruins para coisas que te fazem mal. É isso que eu quero que você coloque na sua mente. Tá? É assim que se adestra um cachorro. Desculpa, eu sei que você não é um cachorro, mas é assim que se faz adestramento de cachorro. É assim que se molda um comportamento. São com atitudes de sim e não. Fazer e não fazer. Estímulo e ação. O estímulo positivo, fazer. O estímulo negativo, não fazer. Pão é estímulo negativo. Biscoito é estímulo negativo. Coca-Cola é estímulo negativo. Alface, estímulo positivo. Ovo, para mim, positivo. Carne, positivo. Feijão, positivo. Macarrão integral, positivo. Chuchu, abobrinha, jiló, quiabo, tudo positivo. Chocolate, negativo. Biscoito recheado, negativo. Biscoito creme crack, isso é bom lembrar de vocês aí. Vocês acham que tem gente que acha que é positivo essa porcaria, ó. Muito negativo. Pão de forma, negativo. Pão de forma integral, negativo. Pão integral, negativo. E assim você tem que ter na sua mente, você não pode ficar em dúvida. Porque quando você bota uma dúvida entre os caminhos, a sua ação vai ser complicada. Eu quero que você entenda isso. É claro que a vida não é tão fácil para se manter tudo no sim ou não, mas o quanto mais você simplificar o processo entre o sim ou não, entre fazer e não fazer, mais fácil você vai se comportar. Então essa é a dica de hoje. Ter na sua mente pensamentos positivos para coisas que são positivas e ter pensamentos negativos para coisas que são negativas e usar esses estímulos negativos associados às coisas que são negativas. Trocar a associação de pão como coisa boa para uma coisa ruim. Vou comer pão, imagine um problema enorme vindo para a sua vida. Imagina você ficando cego. Vou comer pão, imagina você tendo que amputar o pé. Vai comer pão, imagina você no seu funeral. Vai comer pão, imagina sem você poder ver as pessoas que você mais ama. Imagina essas pessoas sofrendo porque viram você doente, morrendo. É isso que eu quero passar para vocês hoje. Associação negativa para coisas negativas. E quando você comer, por exemplo, uma alface, tem gente que não gosta de comer alface. Eu imagino comer alface como sendo um superatleta. Né? Um cara que vou viver 120 anos. Né? Eu já falei dessa questão de viver 120 anos para vocês. Um cara que vai chegar aos 120 anos. Um cara que vai ver... Eu tenho 41, que eu ainda vou ver mais 70 anos pelo menos, 70 e poucos anos a mais ainda. Associar a fazer coisas boas como ganhar, como recompensa, como algo positivo. Porque aí quando você faz aquilo, você se sente mais feliz, você se sente mais tranquilo, mais alegre. Se eu comer meu alface, falar, comi alface, não tem problema, não faz diferença. Qual estímulo eu tive nisso? Comi uma couve. A couve eu gosto de comer couve, sempre gostei. Mas hoje eu gosto mais ainda, porque me faz bem. E eu aprendi a caprichar, ou seja, a aprimorar o sabor dos meus alimentos que me fazem bem. Ou seja, eu aumento o meu estímulo positivo sobre aquilo que me faz bem. Gente, cultive bons estímulos para coisas boas e tente apagar estímulos que você tem positivos de coisas que eles fazem mal. Porque enquanto você pensar, olha, essa é a grande palavra que eu falo de hoje. Enquanto você pensar que coisas que lhe fazem mal são positivas, você vai continuar cometendo o mesmo erro.
anule esse erro e a sua diabetes vai ser outra forma de controlar. Então essa é a dica. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações do nosso canal, compartilhem nas suas redes sociais e quem quiser ajudar a gente aqui no canal, por favor, ajudem para podermos melhorarmos esse canal, tá? Então, é isso. Essa é a nossa 10ª aula. Nunca se esqueçam, é a mente que controla vocês. Então, use a mente a seu favor. Tchau!